Deixei ela amarrada com um cadeado. Quando eu voltei, a moto não estava. Não deu tempo de pensar, de agir, de nada. Foi uma coisa muito rápida. Nós entramos para pegar o crachá, né? Na hora que nós saímos, tava eu, minha filha e minha esposa, a gente estava assistindo um filme. Veio um vizinho que presenciou tudo, veio me chamar no portão. Eu acho que nesse sentido jornalístico, sim, é uma guerra. Já com a arma na mão, pedindo que eu desse para ele o sensor do carro. Boa tarde, vamos começar a coletiva. Como sempre, o secretário vai expor os dados. Em primeiro lugar, São Paulo é o estado com os melhores indicadores do país. A taxa de homicídios do Brasil está em torno de 27 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. São Paulo tem uma taxa 4,5 vezes menor. Você tem, ao mesmo tempo, uma queda dos homicídios, só que o roubo continua alto, o tráfico de drogas mais alto do que nunca. Ou seja, você pacificou o crime, mas não diminuiu o crime. O crime continua acontecendo em grande quantidade, os roubos continuam crescendo. O estado mais populoso e o mais rico da federação é natural que você tenha um maior número de crimes contra o patrimônio. Crimes patrimoniais são mais difusos. Mas é com satisfação que a gente nota que todos os demais crimes contra o patrimônio tiveram redução no estado de São Paulo nesse período de julho de 2017. As pessoas têm medo de sair nas ruas, as pessoas têm medo de ir a restaurantes, a bares, têm medo de ir à praia, têm medo de, estando na praia, tomar um banho de mar, têm medo de deixar os seus filhos voltarem sozinhos para suas casas, têm medo de andar na rua com a janela aberta para poder olhar uma paisagem, têm medo de andar de bicicleta, têm medo de falar no telefone, enfim, veja quantas vezes eu falei a palavra tem medo. O número total de latrocínios no estado foi de 33 latrocínios. Tá? Foram 2 a menos do que no ano passado. Na capital foram 11. Foram 2 casos a mais. 2 vítimas a mais de latrocínio na capital. Foi aqui atrás do carro, ela estava vindo de baixo para cima. Daí chegando perto do carro aqui, o menino pediu o celular dela, ela falou que não tinha e continuou subindo. E a amiga dela ficou mais para trás e ele foi na amiga dela. No que ele chegou na amiga dela, ela virou para ele e falou, não encosta nela. Segundo ele, relatou para a polícia, ele virou e atirou nela. Boa tarde a todos. Vítimas de latrocínio. Também tivemos uma redução. São 7 casos, são 7 vítimas a menos de latrocínio. Uma redução da ordem de 25,93%. Vim, peguei ela, socorri, né? A gente tentou levar ela no Hospital Penteado, aqui atrás na Avenida Petrone. Mas pelo que o médico falou, ela já chegou morta. E o latrocínio é o roubo que não deu certo. O que acontece é que a violência às vezes se banaliza de tal forma que qualquer esboço de reação da vítima termina provocando uma ação violentíssima do assaltante. E ela caiu atrás do carro, meio de lado do carro ali. Esse tipo de crime
é muito difícil de combater, porque ele ocorre muito rápido. Minha mãe foi assassinada por causa de um celular. O menino abordou ela. Ela tentou conversar, dialogar com ele, falou que ela não tinha celular, andou 2 passos e a amiga ficou para trás. Ele foi tentar tomar o celular da amiga, ela reagiu e ele virou e atirou nela. Por que esse reagiu assim? Porque ela só falou, não encosta nela. Ele simplesmente virou e deu 2 tiros. Foi à noite, por volta das 10, 10 e meia da noite. Eu estava mais ou menos por volta das 2 da tarde fazendo uma pauta aqui na sede dos Correios, que fica ali embaixo no Vale do Anhangabaú. A minha chefia ligou, pediu para eu fazer mais uma vez uma entrada, né? E aí eu fiquei por aqui, fiquei esperando ali atrás, fiquei sentada, tinha um pessoal aqui fumando. E tinha muita gente fumando, horário pós-almoço, mais ou menos umas 2h30 da tarde, sexta-feira, estava bem cheio. Então fiquei sentada aqui normal, tranquila. Na hora que eu fui fazer a entrada, eu estava com 2 telefones, o meu pessoal e o da rádio, né? A gente usa, jornalista, ao invés de anotar, eu anotei no celular, eu escrevi o texto que eu ia ler no próprio celular. E aí eu levantei para ficar bem aqui onde a gente está. Só senti um vulto, uma pessoa atrás de mim, ouvi um barulho de uma pessoa correndo. Tem 5 kits por dia são entregues e até lá, mas... Bom, alguma coisa aconteceu, a gente vai retomar o contato com a Larissa Calderari, que estava no ar. Como eu estava concentrada e no ar na hora, ao vivo, né? Não deu tempo de nada, só de ouvir essa pessoa, esse vulto, a pessoa tomou o celular e desceu. Desceu aqui por essa rua e continuou ali na rua Libero Badaró. Minha primeira reação foi gritar, né? Eu gritei, as pessoas que estavam aqui em volta prestaram bastante atenção, viram, né? Comecei a gritar ladrão, ladrão. Todo mundo gritou e a gente avistou policiais atravessando a rua. Então eles prestaram atenção no que estava acontecendo e saíram correndo atrás da pessoa, mas o cara que me roubou, ele correu muito rápido, então não deu tempo de pegar. Ali atrás fica a Secretaria de Segurança Pública, né? Então foi uma coisa bem irônica e foi o que a própria polícia me falou depois. A gente cria uma sensação de falsa segurança por estarmos no centro e por estarmos no meio de muita gente. Isso é uma ilusão, porque facilmente o bandido se camufla na frente de outras pessoas comuns. Nos anos 2000 surgem os celulares e se popularizam os celulares, transforma completamente as cenas prisionais, os presos têm mais condições de conversar entre si, conversar com o lado de fora. A primeira mega rebelião com celulares é em 2001 do PCC, então você vê uma capacidade de articulação e de gestão do crime diferente. O PCC passa a ser o grande distribuidor atacadista de drogas para as biqueiras, começa a estabelecer regras de vendas, preços e o que pode e o que não pode, inclusive tribunais paralelos para punir aqueles que desrespeitam e tal. E esse papel de agência reguladora do crime acabou se consolidando, se fortalecendo aqui em São Paulo. Um dos principais cartões postais de São Paulo, a Avenida Paulista concentra ao longo dos seus quase 3 quilômetros centro financeiro, espaços culturais, comércio e atrai gente do mundo todo. A impressão é de que tudo acontece por aqui. Mas o movimento intenso também chama a atenção de ladrões que aproveitam para furtar ou roubar quem anda distraído. Por aqui é comum um caso de celular que foi levado de dentro da mochila sem que o dono percebesse. E também caso de aparelho que é arrancado da mão do pedestre por algum ladrão de bicicleta. 5 meninos me abordaram, fecharam assim, aí mandaram passar o celular com faca. Aí eu passei, não tinha o que fazer. O bandido, seja o comum, seja o crime organizado, eles também estão usando, de certa forma, a atividade de inteligência. Porque assim, se a Avenida Paulista tem um efetivo grande de policiais, por que é uma das regiões de São Paulo que tem mais furto de celular? Quer dizer que está tendo uma falha de segurança. Onde estão esses homens? Eles estão em posições corretas? Você guardou agora o celular aí na roupa, mas eu vi que você estava com ele na mão. Você não tem medo de ser roubado aqui na Paulista? Na verdade, eu peguei mais por necessidade, porque eu não costumo andar com o celular na mão porque eu tenho medo de ser roubado. Por que a Avenida Paulista, no meu ver? Primeiro, você está perto de transporte, todo tipo de transporte. Você tem metrô, você tem ônibus, você tem tudo ali, tem rota de fuga para tudo que é lado. Segundo, é onde tem executivos, médicos, você tem uma classe média com celulares de primeira linha. Então, quer dizer, isso traz a lei da oferta e procura. Comigo foi
de colocar arma na cabeça, faca na cintura. Me livrei de levarem meus documentos, que ele levou minha bolsa, mexeu na minha cintura para ver se tinha alguma coisa e não tinha, porque na verdade está no meu sutiã. Eu deixo aqui também. Mais seguro? Ah, eu acho que é, porque tá aqui, né? Do que pegar tipo, na bolsa, a pessoa rouba minha bolsa. É. A única estratégia que eu uso é jamais falar ao telefone celular na rua. Isso eu não faço. É a única coisa que eu faço. Porque eu acho que você está mostrando seu celular, você está chamando o ladrão, né? A população não está fazendo o seu papel, né? Você utilizar o celular 10, 11 horas da noite, meia-noite, numa avenida, numa rua como a Avenida Paulista, é complicado. Você está se tornando vulnerável, você é um alvo para o bandido que estaria esperando a oportunidade para cometer o seu delito. O que me deixa muito revoltada é alguém achar que a culpa é minha de ser assaltada. Porque eu comprei um celular, o celular é caro e tal, a culpa é minha de ser assaltada. Não é culpa de quem roubou. O ideal seria que todo mundo pudesse usar seu telefone, andar com o veículo com a janela baixada, utilizar seus acessórios pessoais, sem nenhum tipo de risco ou de perigo na rua, independente do horário. Eu só quero andar na rua, entendeu? Poder mexer nas minhas coisas sem alguém simplesmente pegar uma coisa que não é direito dela. Ela era uma mulher muito forte, muito forte. Para ela não tinha tempo ruim, não tinha dia triste. Sempre muito bem com a vida, sempre animada. E ela sempre foi mãe solteira. Tanto o meu pai quanto o pai do meu irmão, eles sumiram. Então, ela sempre teve que criar a gente sozinha, sempre precisou se manter sozinha. Ela era fantástica. Foi tudo muito rápido, moça. Porque um momento eu estava assistindo filme, em outro momento eu estava socando minha mãe. Daqui a pouco veio o médico e falou, sinto muito. O delegado trabalha com essa hipótese, dela ter reconhecido ele, porque era uma pessoa que a gente, na época de pipa, ele vinha chamar para empinar. A gente jogava bola de quarta-feira, então vira e mexe ele estava aqui no campo, jogando bola também. Tá detido. Se não tem 19, ele vai fazer 19. Ele é recém-maior de idade. A questão da amiga dela, a Cida, ela tá bem abalada. Como ela presenciou tudo no dia, ela ficou até em choque, né? Tem medo de chegar tarde em casa, ela tem medo de sair de casa. A rotina aqui de casa também mudou. Meu irmão, ele trocou de horário no serviço para chegar 6 horas, vamos chegar tarde. E a gente também não pode deixar minha avó sozinha, né? Minha cunhada está em casa, ajudando a cuidar dela, poderia estar trabalhando, mas ela preferiu ficar e cuidar da minha avó para não deixar minha avó sozinha. Porque antes ela ficava sozinha numa boa, agora com esse tipo de violência aqui próximo da gente, a gente não confia mais em deixar minha avó sozinha. A pessoa armada, com a arma carregada, não tem nada a perder, né? E quando que eu imaginar uma coisa dessa, né? Nasceu, cresceu aqui, viveu aqui todo esse tempo e acontece uma coisa dessa. Não é fácil. Aquele negócio, a gente nunca acha que é com a gente, né? A gente vê na televisão e fala, pode acontecer qualquer outro, mas a gente mora aqui, ela morava aqui há 40 anos praticamente. Mas todo mundo, nascido e criado aqui na região. A gente fala, vai ser assaltado aqui na rua, chegando em casa, nunca. Infelizmente eu conheço os meninos e o que atirou, né? Ele também aqui era da vila, né? Jogava bola comigo, com meu irmão, sempre teve um contato. Não posso dizer que foi amigo, mas era colega, conhecido aqui da vila. E fiz escolha errada, né? Como outros que infelizmente moram por aqui, alguns escolhem trabalhar, outros escolhem ser bandido. Pela história que eu sei deles, que foi passado na delegacia, eles não pretendiam assaltar para pegar um celular. Eles estavam esperando um carro. E viram ela vindo e a amiga dela estava mexendo no celular. E eles acharam uma boa oportunidade, né? E foram assaltar as duas e deu no que deu. Vai fazer o quê? Prender essa molecada? Não adianta. Você prende agora, daqui a pouco eles estão na rua fazendo coisa pior, né? Mas que é dolorido, é. Eu acho que nada paga a maldade deles, né? Nada paga. Não é ele irá ficar na cadeia que vai... A dor continua a mesma coisa. Não resolve nada.
Dos 10 bairros mais violentos de São Paulo em 2014, 7 ficavam na zona sul da cidade, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Em primeiro lugar, em roubos e homicídios, ficou o Campo Limpo, que é onde nós estamos. Aqui é uma viela, né, que desce, e é rota de fuga também, né? Aí tem outra, depois desse aí, que sobe para lá, que vai para o resto dos prédios. Noite é pior, fica a gente aqui, né? Mas os pontos são bem conhecidos, né? Quer dizer, a polícia poderia fazer alguma coisa também. Poderia. Mas assim, a gente já pediu base comunitária, já pediu, né, policiamento a pé, né? De bicicleta, de moto. Fazem nas avenidas principais, né? A polícia tem ido. Ela tem prendido centenas desses ladrões. A quantidade é muito grande. Mas, de qualquer forma, quando ainda temos um nível elevado desse tipo de crime, como de qualquer outro, isso mostra que a resposta da polícia ainda não está sendo eficiente. É raro a semana que você não ouve dizer que alguém não foi assaltado aqui, principalmente nesse ponto de ônibus. 2 pessoas numa moto entre 5h30 e 6h30 da manhã. É um período de mais assaltos, que é onde o policiamento fica mais precário, né? E aí você tem uma troca de turno também dos policiais. Então acho que isso já é sabido por eles, que entre 7 e 8 horas da manhã troca seu turno, diminui-se o policiamento. Eles descem, levam todos os celulares, carteiras, bolsas. Eu mesmo já escapei de 6 assaltos aqui, porque eu não esperava o ônibus aqui, eu esperava ali atrás. Principalmente as mulheres são as vítimas mais assediadas, né? Descendo a rua com uma sacola plástica, uma bolsa. Aí o rapaz passou de moto, 2 rapazes. Falaram do assalto e eu tava com a sacola plástica na mão. Minha bolsa era assim. Eu fui tirar a bolsa para dar, ele achou que eu tava segurando. Aí ele pegou minha cabeça, tacou na parede, me disse que ia me matar e foi embora. E na parte da noite a mesma coisa, troca seu turno, diminui esse policiamento, aumenta a insegurança. Porque eu não saio à noite, né? E eu moro aqui do lado, mas os meus filhos já foram assaltados, já roubaram o carro. A gente tem uma creche aqui, as pessoas que vêm pegar a criança na creche já aconteceu. E você se sente completamente impotente, porque se você reage de um lado para pegar o cara, você não sabe se do outro lado tem um cara com moto para te dar um tiro, né? Então, para que você vai reagir? Aí eu te faço uma outra pergunta, o que vale mais, uma vida ou um celular? E aí eu te pergunto, qual é o direito que você tem de ter algo teu e poder transitar com ele? Você não tem essa liberdade. O meu parceiro, o cidadão, o outro brasileiro com quem eu cruzo na rua, não é a priori meu amigo, não é a priori meu companheiro, meu torcedor. É a priori alguém que me ameaça. Não uso tênis de marca, uso mais batido que eu possa ter, uma calça jeans básica e uma camiseta básica. Não procuro transitar com o celular em mãos, não fico mexendo na minha mochila no meio da rua e me resguardo de algumas situações. Há locais que você sabe que vai te trazer riscos e há locais que você sabe que vai te trazer uma certa segurança. Entre 4h30 e 6h30 da manhã, eu não fico mais nesse ponto de ônibus. Eu fico escondido ali, eu não posso ficar aqui porque eu sei que eu vou ser assaltado. E dá tempo? Você consegue correr? Eu tenho que correr, eu não tenho outra alternativa. Se eu não correr, eu não pego o ônibus. Mas se eu ficar lá, eu também não vou pegar, porque eles vão me levar tudo. Um outro alvo dos ladrões, as bicicletas, também estão na mira. Algumas chegam a custar até R$20 mil. Por serem leves, as bicicletas são fáceis de serem levadas e servem até de meio de fuga para os ladrões. Uma bicicleta não tem limite para o quanto ela pode custar. Não é inteligente você andar com uma bicicleta com muito valor agregado, claro. Se você vai amarrar no poste e amarrar. Você está vendo? Eu até peguei minha bicicleta mais batidinha. Um dos lugares onde você tem maior incidência de furtos aqui na cidade de São Paulo, sem dúvida nenhuma, é na Avenida Paulista, no dia da Paulista Aberta. Ao estar entrevistando um rapaz que havia perdido a sua bicicleta, eram 2 rapazes que tinham perdido a sua bicicleta num determinado poste. Naquele momento, nós flagramos uma outra bicicleta sendo roubada do mesmo poste. Enquanto ele está conversando comigo, olha o que acontece. Ele está olhando para lá, olha só. Ó, ele está vendo o rapaz aqui fugindo com a bicicleta, tá vendo ali? Esse de vermelho está fugindo com a bicicleta. E ele foi lá e conseguiu. Entre o que ele saiu e voltou, deu, tá vendo? Esse
rapaz daqui, esse suspeito, levou embora a bicicleta. Aí nós passamos, foi um flagrante. Você pode botar um cadeado que for, sempre dá para cortar. É um vídeo antigo, em que ele mesmo, eu posso passar esse link para você, ele mesmo rouba a sua própria bicicleta de várias maneiras e ninguém interfere. A única vez que interfere é um motociclista que para e que ajuda ele a tirar. E o que é interessante nesse vídeo é porque ele usa desde cadeados, a serra, machados, ele faz a coisa muito explicitamente. Uma hora passa a polícia e você percebe no vídeo, será que ele está roubando? Sim, ele está roubando. E o policial foi embora. A gente pode fazer uma relação entre Brasil e os Estados Unidos. Lá eles têm um sentido diferente, eles mostram a reação da polícia. Então a forma que o policial aborda o cidadão, até o próprio criminoso. A sociedade, por exemplo, brasileira, ela olha a polícia sempre como agressiva. Então o que a gente vê, geralmente as imagens são imagens agressivas. Aqui você vê lá o cadáver no chão, aquela história toda. Isso amedronta a sociedade, né? Apesar de ser real. A gente tem que saber que é real. Mas eu acho que a forma que é colocada, ela deveria ser uma forma mais inteligente, fazendo com que a sociedade realmente e a própria polícia, elas sejam parceiras nessa hora. Fazendo até um paralelo com o que aconteceu no Rio de Janeiro, de uma van com 2 crianças serem abordadas e essas crianças foram recuperadas agora. O que chama a atenção é a própria mãe chamando os policiais pelo nome. É uma coisa que no Brasil a gente não consegue ainda, a gente não consegue amarrar isso. Parece que a sociedade está descolada do serviço de segurança pública, no caso as polícias. Hoje em São Paulo nós temos na Polícia Militar 95 mil, só 90 mil mais ou menos aproximadamente, de policiais militares e mais ou menos uns 15, 20 mil policiais civis. E com todo esse efetivo, a sensação de segurança que a sociedade tem é baixa. A questão da segurança pública é muito percepção mesmo. As pessoas não ficam com mais medo ou menos medo por causa das taxas. Elas dependem e elas ficam influenciadas de acordo com o que vê na televisão, por exemplo. Então a gente tem programas diários de 3 horas mostrando cenas de violência e problemas de crime todo dia. Então, por mais que reduza as taxas, as pessoas vão continuar achando que o mundo está caindo. E acabou tentando matar num crime ecológico. Tem cenas terríveis em programas do meio-dia, por exemplo, em estados do Nordeste, você tem cenas escabrosas ao meio-dia, quando a criança está assistindo e tal. Isso é uma coisa muito pouco problematizada e discutida, porque isso passa uma sensação de medo, passa um desejo de que se mate criminoso para lidar com o problema, porque o mundo está acabando e esses criminosos vão acabar com a gente. E você, dessa forma, você produz essa engrenagem de violência, essa engrenagem de mortes. O medo tem muito a ver, 80% aproximadamente, tem pesquisa mostrando isso, ele é formado pela exposição não ao perigo real, mas pela exposição da mídia que oferece as informações. E uma grande questão é que a mídia traz justamente com mais frequência, com mais intensidade, justamente o crime que é mais raro. O latrocínio é um crime muito raro, matar alguém em assalto. No entanto, quando acontece algum desses casos, ele começa a bater em todos os programas, em todos os horários, e dá uma sensação de vulnerabilidade, de receio, de medo na população. Você imagina, 3 horas por dia aqui em São Paulo, independente de variação da taxa, a percepção continua sendo a mesma, né? Aqui em São Paulo, morre 10 vezes mais pessoas no trânsito do que em assalto. Mas ninguém tem medo de pegar o carro e sair na rua. Então, o medo, ele não é proporcional exatamente ao perigo oferecido. Outro lugar também onde acontecem sinistros repetidas vezes é na ciclovia do lado oeste do Rio Pinheiros, que é aquela ciclovia que vai da Ponte Cidade Jardim até a Ponte João Dias, pelo Rio Pinheiros do lado oeste, o lado do Morumbi. Recentemente roubaram minha bicicleta, furtaram minha bicicleta, na verdade tinha deixado com cadeado e roubaram no metrô. E muitas vezes já esqueci o cadeado
e deixei a bicicleta sem cadeado e não roubaram. Você vai muito provavelmente perder a sua bicicleta se você estacioná-la amarrada em qualquer paraciclo no centro da cidade. Sabe aqueles paraciclos amarelos? Lá, por mais que tenham câmeras tomando conta, existem muitas notificações de furtos naqueles paraciclos. Qualquer lugar na cidade de São Paulo, do lado de fora, se você não tiver, eu recomendo que pare dentro de algum local, porque os paraciclos do lado de fora são sempre muito vulneráveis. Tive a sorte de encontrar a minha moto num lugar que eu considero um ponto estratégico para as pessoas que cometem esse tipo de crime, que é ali a General Osório, no centro da cidade de São Paulo, ali na região próxima à Estação da Luz. Quem procura peças de moto com preços baixos até encontra nessa rua que fica no centro de São Paulo, perto da Estação da Luz. Só que muitas dessas peças têm origem ilícita. E quem compra, sabendo disso ou não, acaba sendo conivente com uma prática criminosa. As motos furtadas ou roubadas são vendidas nessa região aos pedaços. A moto estava toda revirada, porque eles fazem isso para ver se não tem algum tipo de rastreador ou alguma coisa assim. Um outro cadeado, que não era o meu, assim, como se fosse um novo proprietário que tivesse deixado ali. Eles usam uma expressão interessante que é deixar esfriar. Então eles deixam a moto em algum determinado local para justamente ver se ela não tem nenhum tipo de rastreador e se ninguém vai encontrar essa moto num determinado período. Passado esse determinado período, eles falam, então tudo bem, eles pensam, ninguém veio procurar, ela não tem nenhum rastreador, então a gente já pode dar o prosseguimento, né, que é no desmanche e depois na venda dessas peças. Aí que tá. Quando eu vendi para ele, ela tinha. Eu falei, deixa o rastreador, porque o valor é baixo e bem ou mal é uma segurança. Ele teimoso falou, não, pode deixar, não tem problema. Aí levaram, não tinha um rastreador, foi na pura sorte mesmo. Entendi. E esse rastreador o que? Paga por mês? Como que é? Por mês, geralmente é uns 40, até 80 reais. Deixei ela amarrada com um cadeado e quando eu voltei, a moto não estava. Foi de dia, foi entre 2 da tarde às 5 da tarde. Motos de cilindrada baixa, o pessoal rouba para vender peças. E cilindrada alta, que nem BMW, Triumph, Kawasaki. Muitas vezes os caras roubam, não é para vender a peça, é ir para o baile funk, ficar empinando ou até mesmo uma forma de ostentação. O cara tira foto, às vezes mostra o próprio rosto. Eu acompanho esses grupos para saber aonde eu posso andar ou não. O cara marca a foto e às vezes sai a casa dele ou sai onde ele escondeu a moto e ninguém faz nada. Geralmente, o painel da moto vale um bom preço no mercado paralelo. Pneu é bem caro, um pneu de uma moto dessa. É quanto mais ou menos? O pneu de uma moto dessa custa em média R$200 até R$250. É o preço do pneu de um carro popular aí. Nós estamos com um nível bastante ruim da eficiência de investigação aqui no estado de São Paulo. Porque os locais de venda de produtos realmente constituem uma atividade própria de investigação da Polícia Civil. Não é tanto um problema da Polícia Militar, de chegar e espantar aquele pessoal que está ali, mas sim identificar as pessoas e prendê-las. Isso é um papel da Polícia Civil. E ela está devendo muito. Sabidamente, a Polícia Civil tem um índice de menos de 2% de esclarecimento de crimes contra o patrimônio. E isso precisa ser bastante melhorado. Bom, essa crítica, a meu ver, não tem fundamento. O problema aí é nós encontrarmos peças, seja de motos ou de veículos, principalmente de motos aqui na região, peças que tenham identificação do veículo original. Então, se eu pegar uma peça qualquer que não tem identificação, fica difícil provar que aquela peça é de uma moto roubada ou furtada. Quando nós pegamos alguma peça que tem identificação, por exemplo, o módulo de um motor, o chassi ou o próprio motor, aí já houve vários casos, de nós pegarmos módulos de motos importadas, inclusive, em loja, em estabelecimento aqui na região, levamos esses módulos na autorizada e eles, através do equipamento computadorizado deles lá, conseguiram levantar a qual moto pertencia aquele módulo.
e com isso nós fizemos flagrantes de comerciantes da região. Então o problema maior é a identificação das peças. Se eu não consigo identificar que aquela peça é de uma moto roubada ou furtada, eu não consigo botar aquele comerciante na cadeia. Pior do que o lojista é quem compra. Toda essa cadeia já começa com a compra de peças roubadas, né? É um mercado que existe porque as pessoas querem pagar barato. E numa peça, muitas vezes alguém perdeu a vida para ele ter, né? Como eu vendi essa moto para ele? Faz pouco tempo, nós fizemos uma troca, né? Eu meio que me senti na obrigação de tentar ajudá-lo. Começamos a rodar ali pela região da General. E nesse meio termo, como a moto dele era um verde muito chamativo, tinha um adesivo muito grande, foi até fácil localizar. Como tinha uma delegacia da Civil, Defesa do Consumidor, nós fomos até lá, pedimos ajuda dele. Ele ficou do lado da rua armado lá. Enquanto isso, nós compramos uma serra e serramos o cadeado. Aí pegamos a moto, a gente foi levando, empurrando mesmo, porque estouraram o miolo da moto. E lá a Polícia Militar fez a liberação da moto para ele. É uma terça-feira pela manhã, né? Em frente à obra que nós estamos construindo, deixei o carro aqui nessa rua, a cerca de 120 metros do local da obra. E vim caminhando de lá até aqui. Né? Antes de fazer qualquer movimento, no sentido de pegar a chave, qualquer coisa assim, o assaltante pulou de trás de um carro que estava estacionado do outro lado da rua, né? E veio na minha direção com uma arma, gritando que eu deveria me dar o sensor do carro para ele. Nesse dia eu estava usando essa muleta, estou me recuperando de uma cirurgia, e eu estava com a mão ocupada com a minha carteira, né? E eu não pude, então, atendê-lo de imediato, né? E quando ele me viu assim, ele gentilmente pegou minha carteira e aguardou no bolso dele, né? E assim como também eu fez com a minha chave, com o sensor e com o celular. E ele, pequeno, com aquela arma assim, né? Eu olhava para o sujeito, eu com a muleta na mão, ficava pensando, puxa vida, essa arma, será que ela é de verdade? E se eu pegasse a muleta e desse na cabeça do sujeito, né? Em determinado momento, quando eu já tinha pego minha carteira, meu celular, já estava com o sensor na mão, ele percebeu o relógio e pediu que eu desse o relógio. Eu tentava tirar o relógio e tinha travado no feixe do relógio. Aí ele se impacientou e gritou, pô, dá logo esse relógio, né? Calma, velho, tá travado aqui, já vou dar, né? Assim, com esse mesmo tom de voz, né? Consegui dar o relógio para ele, né? E aí, antes de ele entrar no carro, ele se lembrou, não sei se por causa da forma como eu estava agindo, muito calmo, né? Ele se lembrou, escuta, velho, você não é polícia, não, né? Eu falei, não. E aí, para deixá-lo mais tranquilo, eu levantei a blusa e virei de costas para mostrar que estava desarmado, né? Aí quando ele viu que eu não ia reagir, realmente ele entrou no carro e foi embora. A cena assim demorou talvez aí uns 3 minutos, 4 minutos, né? Então as pessoas em volta, não tinha ninguém, num raio assim de uns 10 ou 15 metros não tinha, mas todos perceberam que estava ocorrendo um assalto. Ando livremente, ando razoavelmente à vontade, mas sempre com muita cautela, sempre com muita atenção, né? Não facilitando, não deixando o equipamento muito à vista, não em lugares suspeitos, evitando tirar a máquina. Sempre perto de um posto policial, ou um grupo de pessoas, ou algo que te transmita uma segurança, né? Que tenha assim um movimento que você não fique com medo de fotografar no local. É como a gente está sempre em grupo, né? É um grupo de cerca de 40 pessoas em média, e a gente não se distancia muito do grupo, está sempre com eles, a gente tem esse bom nível de segurança. Já fui assaltado em São Paulo. E eu estava lá em algum tipo de coisa coletiva e alguém passou e roubou meu celular. Eu vi, mas não tinha nenhuma chance de sair correndo atrás de quem fez isso. Se não fosse esse grupo, você conseguiria fotografar à noite?
Não, só com escolta. Procuro ficar em locais que tenha alguma proteção policial, se é que dá para falar isso. Já tive aqui no centro, eu perdi um celular, porque o celular aqui é um objeto valiosíssimo. Eu sabia, mas eu infelizmente vacilei e a pessoa veio por trás de bicicleta e levou. Tem que andar também, sabe? O uso dos lugares, a presença das pessoas também passa segurança, eu acho. Um olha o outro, estamos sempre juntos, um cuidando do outro. Vamos tirar a foto? Vamos tirar a foto com eles? Nunca aconteceu nada nos 555 passeios. E a segurança, nós vamos ter que pensar como é que nós vamos dar esse direito para as pessoas de andarem e de voltarem ao espaço público, que é um dos objetivos também da caminhada, né? Por incrível que pareça, em Nova York eu fui assaltado 2 vezes, em São Paulo nunca. Sou diretor de redação do Jornal Extra. Já estava incomodado assim dessa apatia, dessa naturalização da violência. O jornal acho que cumpriu a sua função a chamar atenção para essa palavra, para esse debate, assim, o que nós temos no Rio de Janeiro. Se você for entrevistar um diplomata, ele vai achar uma maluquice chamar de guerra, porque não tem nenhuma nação envolvida. Se você ouvir um sociólogo, ele vai infartar, porque se você ouvir um militar, ele vai dizer não, porque os elementos clássicos para a gente chamar de guerra não estão aí. Se você ouvir um militar, né, o próprio exército diz que, né, guerra é exagero midiático. Tenho muito medo e à noite eu não saio. Tem hora para sair, né? E hora para chegar também. O primeiro dia que eu cheguei no Rio eu já vi uma arma, né? Então eu fiquei bem assustado quanto a isso. E aí às vezes eu escuto tiroteio, correria, e isso me assustou. E em Natal, onde você morava, você chegou a passar por alguma situação dessas? Lá também é inseguro, mas a gente não vê tão explícito quanto aqui. Eu estava com a minha nora no carro levando para a maternidade, já com uma bolsa arrebentada, e os caras me tiraram com muita gentileza de dentro do carro, me botaram na calçada, fecharam o sinal, e eu ainda tentei questionar para me levar a minha nora, e eles não aceitaram e me deixaram ali na calçada. E veio um táxi, me levou. E eu fiz todos os movimentos que eu tinha que fazer de táxi. E a senhora acha que o Rio de Janeiro está vivendo uma guerra? Guerra de bandidos, só de bandidos, só de traficantes. É horrível, é triste. Não, por enquanto ainda não. Uma guerra, eu não acho que não chegaria tanto, mas essa questão de segurança eu acho que está bem presente. O porta-voz do Exército, dessas ações militares, ele diz que guerra é um exagero midiático. E com a seguinte justificativa: eu sou morador de Copacabana, levo uma vida tranquila, como a maioria dos moradores das zonas não controladas pelo tráfico. Ou seja, Copacabana é cartão postal, é uma zona nobre da cidade, ainda bem que ele se sente tranquilo lá. Tem que perguntar para quem sofre. Pergunta para quem sofre como é que descreve essa cena. Por que você prefere, assim, não mostrar o rosto? É melhor. Você acha que o Rio de Janeiro vive uma guerra? Com certeza. E todo dia tem guerra. Não só de facções diferentes entre si, mas também a guerra que eu falo é da polícia com bandido, do bandido com outro bandido. Vários tipos de guerra, entendeu? E nós estamos vivendo a violência constante na porta de casa. O que você faz para enfrentar isso tudo? É esquecer que aquilo ali existe. Um arranhão a gente sente, imagina uma bala, as pessoas estarem comemorando, estarem curtindo com a família e de uma hora para outra começar uma violência, uma coisa assustadora, imagina. Tem mais ou menos 6 meses que a gente vivemos uma invasão na nossa comunidade, entendeu? Meus filhos apavorados, eu apavorado, minha esposa apavorada. Quantos casos a gente não tem de crianças em várias comunidades na escola, a gente na escola sendo alvejada, a gente no trem sendo alvejado. A vida é frágil demais. Acho que na verdade tem tanto tempo que as pessoas passaram a se acostumar.
Então o que é guerra? Guerra é, primeiro, que é uma expressão mais ou menos, tem 20 anos que se usa no Rio de Janeiro. Por que a gente chama guerra? Ou seja, o Extra cobre muito a violência do ponto de vista da vítima. Estávamos dando uma série de reportagens sobre escolas fechadas. As escolas ficam na periferia. Para chamar a atenção, nós publicamos em junho aqui esse comunicado, dizendo que diante da insensibilidade de parcela das autoridades e da própria sociedade, o Extra resolveu abrir espaço para as vítimas indefesas e sem voz dessa situação. Então, a partir dessa edição, e nós fizemos várias edições, a manchete era escrita pelas crianças. Então, a manchete que abria era assim: para de atirar na gente. O Rio de Janeiro já tem 11 localidades batizadas com nomes de guerra: Beco da Síria, Faixa de Gaza, Vietnã, Coreia, Malvinas. Ela é identificada, tem aqui Nós estamos vendo no Rio de Janeiro, por exemplo, as organizações conseguem importar enormes quantidades de drogas para distribuir na cidade e importar também para a briga entre quadrilhas e abrir com a polícia uma enorme quantidade de fuzis de guerra. A estimativa no Rio de Janeiro que tem mais de 10 mil fuzis de guerra na mão dos bandidos traficantes. Ali o Beco da Síria, que fica no Jacarezinho, tem mais buraco de bala do que parede. Agora estão assaltando farmácia, estão assaltando fila de desempregado com fuzil. Então essa é a diferença. E o jornal não pode banalizar. Achar que assaltar uma fila de desempregados com fuzil seria a mesma coisa que você assaltar com canivete. Não, isso não é normal. Isso é arma de guerra. Isso muda o contexto. Eu acho que a minha função é chamar a atenção, é dizer, isso não é normal. E eu acho que, nesse sentido, eu acho que nós fomos vitoriosos. E parece que estamos vivendo um ponto de mutação. Como se, de repente, os criminosos dissessem assim: mas não, mas peraí, essa é a nossa cidade. O que fazem essas pessoas? O que estão fazendo aí nesses bairros? Por que estão indo à praia? Mas como é que estão saindo? Não, então já vão cobrar pedágios a todos os moradores que convivem no entorno à Citadela, no entorno a esta cidade quase medieval, incrustada nos altos dos morros. No Rio de Janeiro, o comércio vem perdendo muito dinheiro, os restaurantes, os hotéis, fazendo até um paralelo com a França, que desde 2014, 2015, vem tendo atentados terroristas, aqui no Rio de Janeiro também. Nós somos o setor que mais emprega, para vocês terem noção, que mais emprega na faixa de 18 a 24 anos. Isso é, primeiro emprego. Nós estimamos uma queda média em até 40%. Nos bares e restaurantes da cidade do Rio de Janeiro. Redes que têm restaurantes em rua e em shopping, restaurantes de shopping no turno da noite estão vendendo mais. O mais nocivo é perder essa possibilidade de ir e vir. Eu ando com a cara fechada e sempre fazendo careta quando eu vejo alguma coisa estranha, ando mais rápido, sempre tento andar mais rápido também. Não ando com joia, com brinco, não ando com nada também. Aqui já fui assaltada, já passei medo, mas infelizmente eu joguei o medo de lado. Porque se eu continuar com medo, eu não vou fazer mais nada, eu vou ter que ir embora do Rio. Porque o Rio realmente está precisando de segurança pública. Eu fui assaltado, a mão armada, estava no carro, eu tive uma reação muito maluca. Eram 3 ladrões, eu virei e disse assim: olha, você me devolve esses livros? Como? Eu falei: esses livros são em francês, eu acho que não vai ser muito útil. Você me devolve? Deixa esse maluco aí, vamos embora, temos outra coisa para fazer. E o chefe do bando disse assim: o doutor tem toda a razão, devolva para ele os livros, tu é burro, tu não sabe ler. Estou rindo, mas é claro que é um horror. E, entre aspas, eu tive sorte nessa ocasião. Quando eu perdi minha carteira, hoje eu pensei nisso, vão me devolver, se acharem, vão me devolver, assim, eu tenho uma fé nas pessoas.
cara achou minha carteira, procurou um guarda, entregou para o guarda me ligou hoje de manhã, avisando onde estava, eu fui buscar, todos os meus documentos estavam. Óbvio que o fato de eu ser homem, branco, talvez isso me deu um conforto maior, de não correr riscos que outros grupos correriam. Mas a minha relação com a cidade de medo é pequeno, muito pequeno, muito pequeno. E o lock, que é um cadeado em U, você prende ela diretamente no paraciclo. E eu não tenho aqui hoje porque eu não gosto de deixar do lado de fora, mas se eu for deixar do lado de fora, eu tenho uma corrente muito maior em que eu prendo aqui, passando por aqui, aqui eu estou passando no quadro, na roda, aqui e fecho. Se ele é pequeno, eu tiro a roda da frente, coloco atrás e amarro tudo. Então são 2 cadeados. Isso não quer dizer que ela está imune. Outra dica é nunca você colocar, se você tem uma sucessão de paraciclos, nunca você colocar sua bicicleta como a primeira. Coloca ela mais difícil no meio das outras, é melhor. Quando eu era criança, o Paula, a toda hora a feira era interrompida com pega ladrão, e o sujeito correndo por entre os compradores e tal, ele ia embora. E eu acho que essa modalidade de crime ficou para trás. Minha família inteira mora na Zona Leste. Eu não vou de moto. Do Tatuapé para o centro, ok. Do Tatuapé para trás, eu não ando de moto, porque eu sei como funciona lá. Teu choque de civilização, quando você sai do Brasil, é simplesmente poder andar na rua e não achar que vai ser morto. Nesse sentido, eu acho que a gente está com o direito de ir e vir ameaçado, sim. Porque você andar com medo é a mesma coisa que não andar. Depois do que aconteceu com a minha mãe, tem um ponto de ônibus aqui em cima, próximo de onde ela foi assassinada. E eles não estão descendo mais sozinhos, um por vez. Eles meio que se juntaram, o pessoal dos horários do ônibus, e vem em bando, para não andar sozinho. O primeiro carro de luxo que eu tinha, já passado dos meus 50 anos de idade e tal, eu achei que eu poderia ter esse tipo de prazer, né? E vou insistir nessa tese. E eu ando com ela assim, ó, você vê ela toda suja, ó. O mais me incomoda é o fato de ter sido aqui, porque a gente conhece todo mundo, literalmente todo mundo. Tudo bem, a gente tem outros casos próximos da gente aqui na Brasilândia, mas aqui